Estou eu hoje no interior do Rio Grande do Sul, fazendo palestra numa cidade chamada Fortaleza dos Valos. Fiz 3 palestras hoje e amanhã de manhã cedo estou indo para Taquari, tem uma palestra na OAB, Taquari minha terra natal, que eu tanto gosto, tanto amo. E é um prazer estar aqui com vocês então nessa live para conversar um pouquinho sobre medo. O medo, sem dúvida, é um destruidor da atitude humana. Pessoas que têm muito medo acabam então sendo, de certa forma, engessadas, elas ficam bloqueadas, não agem por causa do medo. E isso acaba fazendo que muitas pessoas desistam dos seus sonhos, dos seus objetivos, das suas metas, porque o medo bloqueia. Simplesmente ele bloqueia, faz a pessoa não agir. O medo, ele é importante, sabe que todo sentimento ele é importante desde que você consiga usar ele da maneira correta. Então, se você não tivesse medo, por exemplo, você atravessaria o rio Uruguai, aqui no Rio Grande do Sul, de uma ponta na outra. Se você não tivesse medo, você atravessaria de um prédio para o outro, prédio colado um do lado do outro, simplesmente dando um salto. Então, o medo ele faz com que as pessoas não se arrisquem. Só que ao mesmo tempo, o medo, quando ele é muito forte, bloqueia, faz as pessoas então não agirem, perderem a atitude, e isso pode comprometer o desempenho e a atuação no mundo dos negócios e até mesmo na nossa carreira, na nossa vida, né? Então, todo sentimento ele é importante, desde que você saiba extrair dele algo positivo. Deixa eu baixar aqui a televisão, que eu estou no quarto do hotel. E eu não assisto televisão, muito raro assistir televisão em hotel, mas eu não gosto de ficar no quarto sem, no caso, sem nenhum tipo de ruído. Eu gosto de ter um ruidinho, pelo menos, para me sentir mais confortável. Não achei, mas tudo bem, deixei o controle. Eu estou aqui, gente, deitado na cama, estou no hotel, então estou bem à vontade, aqui encostado na parede, fazendo essa live para vocês, né? Então, o medo ele é importante por causa disso aí, de fazer a gente não agir precipitadamente, faz a gente pensar, criar estratégias mais completas, mais organizadas para tomar qualquer decisão, para agir, fazer qualquer ação na nossa vida, né? Então, o medo ele é super importante por isso. Agora, toda vez que vem o medo, você tem que se perguntar. Então, por isso que eu sempre digo para quem me conhece que a metodologia coach, eu sou coach e uso a metodologia nos meus clientes, meus coaches, mas onde eu usei melhor o coach foi comigo mesmo, né? Aprendendo a aplicar essa ferramenta em mim. Então, toda vez que o medo vem, eu tento identificar primeiro de onde vem esse medo. Então, você tem que identificar, eu estou com medo do quê? O que eu realmente estou sentindo em relação ao que eu vou agir, do que eu tenho que fazer daqui para frente? Porque quando você faz essa pergunta, você vai conseguir identificar exatamente qual é que é o ponto. E aí você pode trabalhar de maneira estratégica para reduzir o medo, tá? Então, o que eu posso fazer para reduzir o medo? Qual o real medo que eu tenho? Tá? E quando você tem essa resposta, você vai trabalhar então para achar formas de achar soluções, né? Procurar soluções para reduzir esse medo. Uma outra coisa importante em relação ao medo é você testar, perceber aqueles pensamentos que estão na tua cabeça, porque às vezes os medos que a gente tem são medos bobos, que eu falo, né? São medos que não fazem sentido, são simplesmente imaginações que a gente tem, que acaba atraindo para nós, naquele momento presente, ansiedade, preocupação, angústia, né? Que esses são todos sentimentos derivados do medo. Então, uma pessoa, por exemplo, que ela está ansiosa, ela tá ansiosa por quê? Porque ela está com medo que algo aconteça. Então, outro dia, por exemplo, eu saí de manhã, até acho que falei isso em outra live, quando eu cheguei no semáforo, me senti tão ansioso, aí eu perguntei, mas poxa, mas de onde é que está vindo esse medo? E eu comecei, meu Deus, tem alguma coisa que eu estou preocupado. E aí eu me lembrei que eu tinha que pagar meu cartão de crédito.
Gente, eu tô numa live, é uma live, poxa, eu tô no interior, a internet não é muito boa, então às vezes dá uma cortada. Se cortar, fica aí, eu já retorno. Então eu tava contando pra vocês que, poxa, veio aquele sentimento, aí percebi que eu tinha que pagar o cartão aquele dia. Eu não tinha acordado de manhã e percebido, poxa, eu tenho que pagar o cartão hoje. Mas o meu subconsciente começou a me alertar disso. Poxa, se você não paga no dia, paga um juro altíssimo. Aí eu tô no semáforo, comecei a pensar, poxa, o que que tá me deixando ansioso? Da onde é que vem essa ansiedade? O que que eu tenho que fazer? Aí eu descobri, poxa, eu fui lá, paguei o cartão rapidinho, me senti leve naquele dia. Tu vê, o subconsciente tava me alertando disso. Isso estava trazendo ansiedade, trazendo medo para mim, né? Poxa, se eu fosse trabalhar aquele dia inteiro com aquele sentimento ruim, eu com certeza não ia performar, porque a minha energia ela estaria toda sendo concentrada de forma em algo negativo. E eu não iria render. Então, às vezes, a gente não está rendendo no trabalho porque nós temos alguns medos. Medo do resultado, medo que a gente não consiga vender, medo que eu não consiga fechar aquela negociação, medo de levar uma chamada de atenção do gerente, enfim. E aí, quando isso vem, poxa, você não performa, você não entrega o resultado que tem que entregar. Isso acaba comprometendo. Então, a mesma coisa a gente fala para os atletas, né? A gente trabalha isso muito com os atletas. O medo de competir traz ansiedade e ele não consegue fazer aquilo que ele treinou, né? Do que ele preparou nos treinos. Então, diminuir o medo nada mais é do que você identificar exatamente o que você tem, que medo você tem, e usar de maneira estratégica, né, alternativas para reduzir. O que eu posso fazer para reduzir esse medo? Outra coisa interessante em relação ao medo é você, de alguma forma, vir para a realidade. Então você está lá na sua mente, pois estou com medo de tal coisa, né? E você fica imaginando aquele medo e o resultado daquele medo. Então o teu cérebro ele não sabe se aquilo que você está imaginando realmente aconteceu ou está acontecendo ou é algo que você simplesmente tem na cabeça naquele momento. Então, se você começa a se imaginar uma série de medos aqui, o teu cérebro tá dizendo, está acontecendo na realidade. E na verdade é uma coisa da sua cabeça. Então, uma das formas também de reduzir o medo é você vir para a realidade. Perceber que você está aqui nesse momento presente, você está sentindo todas as reações do ambiente ao seu redor, para perceber que você não está naquela sua imaginação que está dentro da sua mente, né? Então é outra forma de você diminuir esses medos, né? Então existem, por exemplo, técnicas que você pode sentar numa cadeira, sentir os seus pés encostando no chão, sentir as suas nádegas encostando na cadeira, suas costas encostando na cadeira, porque você se sente naquele momento ali, né? Então, isso faz com que tu venha para a realidade de novo. Você sai daquele mundo irreal, que é da sua mente, você está imaginando aquele medo, e volta de novo pro momento que você está. Gente, vamos ver quem é que chegou aqui. Eu sei que tá tarde essa live, eu estou fazendo quase meia-noite, mas é uma live que depois eu impulsiono o pessoal. E é o horário também que eu tinha. Eu fiz sessão de coach agora até às 11h30 da noite. Foi bem puxado. Coloca aí, coloca embaixo da onde você é, para me conhecer você melhor, tá? O que você está achando desse conteúdo. Se você tem alguma pergunta, coloca. Tá aparecendo aqui para mim que tem 16 pessoas, mas demora um pouquinho até o Facebook exibir essas pessoas. A única pessoa que apareceu aqui para mim foi a Marisa França, que acabou de estar comigo, eram 8h30, eu fiz uma live também no meu perfil. Então, quem quiser me seguir no perfil lá, procura só Ronan Mairesse, eu estou lá com o microfonezinho da Globo, né, sendo entrevistado. Lá eu tenho mais lives do que aqui, né? Até porque as lives no perfil elas geram muito mais interação do que a live na fanpage. Apesar daqui na fanpage eu ter 35, 36 mil pessoas, no perfil eu tenho 10 mil, 5 mil amigos, 5 mil seguidores, dá mais repercussão. Então você pode me seguir lá também, vai assistir minhas lives, né? E tem bastante conteúdo lá também. Então coloca da onde você é, o que você está achando dessa live.
e deixa perguntas. Então, para quem está chegando agora, eu estou falando sobre os medos, como lidar com os medos. Se você pegou desse ponto, segue até o final, depois retorna no início da live, que aí você vai entender desde o início. Então aqui está chegando uma pergunta do Ari Abreu. O medo é a mesma coisa que insegurança? Também. Uma pessoa insegura, ela tem uma série de medos, tá, o Ari? Então, da onde vamos entender de onde é que vem a segurança, tá? Segurança, confiança, vem das tuas vitórias. Então, uma das formas de baixar o medo é você olhar para o passado e perceber e lembrar de tudo aquilo que você conquistou, de todos os desafios que você passou, todas as encrencas que você superou, e isso vai te trazer para esse momento presente, para essa realidade, um sentimento de segurança, porque você é capaz, você consegue. O que acontece, Ari, é que muitas pessoas, quando elas têm o problema, têm o medo, tá identificado o medo. Tem o medo, por exemplo, de não conseguir fechar aquela venda. A pessoa começa a lembrar de todas as vendas que ela não fechou, quando ele deveria lembrar de todas as vendas que ele fechou, para trazer a segurança para cima e ele se sentir mais confiante e poder performar. Tu sabe que nós tivemos a Copa do Mundo 2014 e nós vimos lá o time chorando, né? O choro estava mostrando que era medo, tá? Eles estavam preocupados, ansiosos, né? Lembrando que preocupação e ansiedade são derivados do medo. E aí nós vimos o nosso capitão, o Thiago Silva, chorando, né? Porque naquele momento ele lembrou de todos os pênaltis que ele tinha perdido. E aí ele acaba se sentindo muito mal naquele momento, não bateu o pênalti, enfim, né? Então isso é verdade, você tem que lembrar sempre das suas vitórias para diminuir o medo, tá bom? Gabriel Freitas entrou agora aqui, vamos ver de onde é que é o Gabriel. Gabriel é da cidade de Marau. Ronan, sou de Marau, Rio Grande do Sul. É uma das cidades que eu tenho mais seguidores aqui no Facebook, deve ter uns 1000. Você deu uma palestra na escola onde eu estudava e com sua palestra aprendi muitas coisas que foram essenciais e me ajudaram muito. Gabriel, qual é a escola que tu estudava, né? Coloca aí para mim conhecer, para mim saber se é o Anchieta, se é o Iesta, né? O Afonso Volpato, enfim, tá? Que eu tenho um carinho muito grande por Marau. Comecei a palestrar em Marau, minha carreira de coach e palestrante começou em Marau, né? Fabiano Cabral Dias, excelente, é autossabotagem. Vitória Espírito Santo. O Fabiano, é autossabotagem. É tudo cognitivo, Fabiano. 80% do nosso sucesso, segundo Daniel Goleman, está aqui no emocional, né? Então, se eu não me engano, você trabalha com advogados, né? Nós conversamos hoje no inbox. Então, amanhã de noite, por exemplo, vou dar uma palestra para advogados da OAB, da região de Porto Alegre, na região metropolitana de Porto Alegre, e eu vou falar sobre isso, atitude de mente de campeão, como trabalhar a mente, né? Então você vai começar um projeto novo, aí já começa, se der errado, se eu não conseguir. Nós trabalhamos muito, Fabiano. As pessoas me perguntam, Rona, tu ganha grana com atleta? Não, a gente não ganha grana com atleta. A gente aprende muita metáfora, muita história e entende como é que a mente dessas pessoas funciona para vencer, né? Então o atleta que ele começa muito assim, isto mesmo, legal, Fabiano. Assim, e se der errado? E se eu não conseguir performar? E se eu não conseguir a medalha? E se eu não conseguir competir? Se eu não conseguir repetir em competição o que eu fiz no treino? Cara, ele traz tanta ansiedade para o momento presente, que ele não consegue dar o 100% dele na competição. A mesma coisa acontece no mundo dos negócios. Então, por isso que eu uso, Fabiano, muito as histórias do mundo esportivo no mundo dos negócios para mim poder ter as metáforas e entender como é que funciona a mente do atleta para poder vencer, né? Então, eu estou trabalhando agora com a Laís Souza, a menina maravilhosa, incrível, teve aquele acidente. Poxa, a mente dessa menina é incrível, uma mente de campeã, superar desafios. Poxa, ela tá lá, mas não tá reclamando.
ela está procurando contribuir com o mundo. Então, a mente de pessoas assim é que me inspiram, né? E eu encontrei isso muito no esporte. Por isso que eu sou apaixonado pelo Roberto Chiniachik, desde 2003, não, 2001, quando comecei a ler, puxa, né, agora trabalho com a Suzy Fleury também, no coach esportivo, que é a maior psicóloga esportiva do país, porque, poxa, atleta me dá um tesão, vamos dizer assim, muito grande trabalhar com atleta, porque eles têm uma mente preparada para a vitória e não para a derrota. E quando são derrotados, é uma forma de aprender em cima do erro. Vamos ler aqui o que tem mais. Ari Abreu, valeu Ronan, sou de Novo Hamburgo, tu esteve presente aqui na minha escola há quase 2 anos. Qual é a tua escola, Ari? Fala pra mim de qual é a tua escola, porque pra mim poder saber, né? Pra mim poder entender. Uh, Pois é, o empresário é um atleta do escritório, muito bom, o Fabiano. É isso aí mesmo, tá? É isso aí mesmo. Cabeça, mente de campeão, né? A gente fala que mente de campeão, lá no Instituto Gente, que é saber liderar, saber vender e ter atitude mental positiva, né? Então, saber trabalhar a mente é importante para superar os seus medos, né? Gabriel Freitas, na escola Higino Coelho Portela. Legal, manda um abraço para todo mundo aí do Higino, né? Para quem não sabe, eu comecei a fazer palestra para aluno de escola, né? Agora faço palestras não só no Brasil, como também no exterior, para empresários, executivos, atletas, enfim, a gente trabalha. Eu sou muito grato aos alunos de escola porque foram eles que me permitiram me testar no mercado, eles gostaram e às vezes o pessoal me pergunta qual é a plateia mais difícil de palestrar. Sem dúvida, é aluno de escola e professor, tá? Então, quando me coloco na frente num grupo de executivos, a gente fica com um pouquinho de ansiedade, aquela ansiedade positiva, sabe, aquele friozinho na barriga e tal, é normal, mas o professor e aluno de escola é muito mais complicado. O aluno para manter a atenção, o professor de escola porque ele é muito crítico, né? Ele critica muito, então não é tão fácil. É uma das palestras mais difíceis é você fazer palestra para professor e aluno de escola para manter eles focados. Então eu aprendi como manter a plateia focada em mim, palestrando para alunos de escola. Legal? Gente, tá chegando mais gente aqui. O Facebook ele demora, né, para exibir as notificações na linha do tempo da audiência. Para quem está chegando agora, nós estamos falando sobre como superar os medos e como como o medo é perigoso, porque o medo ele bloqueia, o medo faz com que todos os seus objetivos sejam destruídos. Falei que o medo é bom desde que você use o medo de maneira positiva, tá? Sempre perguntando, o que eu posso fazer para superar esse medo? Quais são as coisas que eu tenho que aprender? Quais os riscos que eu tenho nesse projeto que podem interferir no meu desempenho ou no resultado? Quando você faz um coach para si mesmo, fazendo a pergunta certa, vai clarear. E aí você vai poder ter uma ação em cima do risco, diminuindo assim o medo. Falamos também sobre a questão do controle dos pensamentos negativos. Quando o medo ele vem, você tem que mudar ele imediatamente, porque quando você começa a pensar muito no medo, você traz ansiedade, você traz preocupação, e uma pessoa ansiosa e preocupada na hora da atuação, na hora da ação, ela não vai performar e vai comprometer o desempenho dela. Tá? Então o medo é bom desde que você use ele a seu favor para aumentar o desempenho. Falamos também sobre testar o medo, tá? Porque quando o medo está na nossa cabeça, nós estamos imaginando a possibilidade, e se eu não conseguir fazer, e se não der certo, você traz esse medo para a realidade, e aí você acaba então acreditando naquele medo, porque o cérebro ele não sabe se aquilo que você está imaginando realmente está acontecendo ou uma mera ficção da tua cabeça. Então sair desse problema mental da imaginação e trazer para o teu momento presente, sentir sentado na cadeira, sentir o ambiente, poxa, eu estou aqui, eu não estou na minha mente, vai diminuir o medo. E também falamos sobre a questão da confiança, né? A confiança ela vem quando você lembra das suas vitórias, né? Gente, coloca perguntas aí sobre o medo que eu vou respondendo para vocês, tá? A live ela é muito assim, você começa num assunto, de repente você vai para um assunto
totalmente diferente. Então, se quiser colocar um outro assunto, também eu respondo, tá? Desde que eu tenha conhecimento para responder, né? Porque o feio, gente, não é você não saber, tá? O feio é você tentar responder algo que você não sabe de maneira completamente errada. Então, se você faz uma pergunta e eu não sei responder, eu digo, fulano, eu não sei responder isso. Não é da minha alçada, tá bom? Vamos ver quem mais chegou aqui. O Leonardo Sausen. Acho que é isso, né? Também esteve presente na escola Porto Novo em Itapiranga. Legal, faz tempo que eu não vou para Itapiranga. Se eu não me engano, a escola Porto Novo é a melhor escola de ensino estadual do estado de Santa Catarina. Estou errado, Leonardo? Pelo menos era essa informação, ou melhor, do Brasil, acho que é do estado, tá? A última vez que eu estive lá. Se eu não me engano, o diretor de vocês era um senhor chamado Paulo. É isso? Só me confirma aí, tá? Eu sou bom de memória. Nome eu sou complicado, mas eu não lembro do Paulo porque ele me segue aqui no Facebook e às vezes ele comenta algum post meu. Então, gente, a questão das vitórias que eu falei para agora há pouco, poxa, são super importantes porque elas levantam o nosso astral, né? A gente se sente feliz quando olha os nossos troféus, as nossas medalhas, né? Então a nossa vida, a nossa carreira de sucesso, ela é construída muito em cima de derrotas, muito. Só que as derrotas elas são aprendizados. Você aprende em cima de cada derrota e o que te dá orgulho é as tuas vitórias, principalmente aquelas que você teve que superar desafios complicados na vida, né? Isso te dá uma energia muito bacana e você consegue vencer. Então, um dos problemas que eu vejo hoje nessa nova geração, são os nascidos ali de 1995 para cá, é que essa nova geração não sentiu o gostinho da vitória. Por exemplo, eu lá na escola eu era líder de turma, eu fui líder de turma, fui posterior de grupo de danças, eu ajudei na festa junina da escola, eu participei da gincana, eu participei de torneio, gente, eu perdi, eu ganhei, só que isso tudo vai construindo a minha estrutura de pessoa que vence ou não vence, entende? Então o que eu vejo muitas vezes hoje é que os jovens não participam. E se eles não participam, eles não se expõem. Aí o medo bloqueia eles. Porque eles têm medo, não têm medo, eles têm medo de competir, eles têm medo de se expor, têm medo de ir na frente fazer uma apresentação, eles têm medo, por exemplo, de participar de um teatro. Aí na hora que chega uma entrevista de emprego e eles fazem uma dinâmica de grupo para selecionar as melhores pessoas, o cara tinha tanto medo na infância que ele não participou, ele não treinou. E se ele não treinou, ele não se permite participar desse momento agora, ficando para trás. Então, o medo ele destrói totalmente a nossa atitude e você não se permite fazer as coisas, né? Outra coisa que o medo traz, outra coisa que desperta o medo é o nosso ego, tá? Então a gente tem muito ego. Por medo do que as outras pessoas vão pensar, você não acaba não agindo, né? Eu costumo dizer sempre assim, tem tantas mulheres aí estão casadas com pessoas, com homens que tratam elas mal, que não amam elas, não dão carinho, não dão respeito que elas merecem, mas por medo do que a família vai pensar, acabam não largando do cara, né? É o problema. Como também tem homens que não estão mais num casamento bacana, tá sofrendo, fazendo a esposa sofrer, até a família sofrer, mas acaba não largando da esposa, terminando aquela relação, porque não tem medo de deixar os filhos sozinhos, né? Então, ou, por exemplo, não querem discutir a relação por medo. Enfim, tem que entrar na discussão. Tem que achar. Eu tinha muito medo de discutir relação com a minha esposa. Hoje eu já sou mais tranquilo, porque eu já controlo melhor meus sentimentos e não tenho tanto medo, né? Do resultado da conversa. Então, você encarar o medo de frente, com as estratégias certas, lembrando que você é um vencedor, cuidando dos seus pensamentos para poder agir de uma performance melhor, isso vai superar completamente o teu medo e as tuas
Completamente não, mas vai reduzir muito o teu medo e a tua ansiedade. Vamos ver quem entrou aqui. Quem mais entrou? Leonardo respondeu que correto, acho que é do Paulo, né? Vitor é de Ciríaco. Legal, Ciríaco acho que eu tive aí faz uns 2 meses atrás, né, Vitor? Mais ou menos isso, né? Foi antes da Olimpíada, antes de eu ir para a Olimpíada. Tarcísio Mendes está assistindo lá de Recife, bacana. Chegou um pedido de palestra para mim para Recife, só que não me pergunta agora quando vai ser e tal. Sei que chegou porque o meu assessor, meu sócio, me informou sobre isso. Gente, faz pergunta, eu vou ficar mais 5 minutinhos aqui, talvez um pouquinho menos, dependendo das perguntas de vocês. Façam perguntas sobre o medo, sobre a ansiedade, sobre atuação, performance, que eu estou aqui para responder vocês, tá? Então, para quem chegou agora, nós estamos falando sobre os medos, né? Porque o medo destrói a nossa atitude. Estou curtindo aqui o que o pessoal colocou. Já tem 22 pessoas, como eu falei antes, o Facebook demora para aparecer na linha do tempo do pessoal. Então, a audiência está sendo construída ainda para essa live. Então, podem fazer as perguntas aí que eu vou respondendo em relação aos nossos medos. Uma das histórias mais bacanas que eu já conheci sobre atitude, sobre medo, foi de um cliente nosso do Instituto Gente. Ele era, para você ter uma ideia, vice-presidente da Volkswagen do Brasil, tá? E ele foi fazer um processo de avaliação com alguns rapazes para contratar eles para serem gerentes sênior, alguma coisa assim, ia trabalhar na parte gerencial. E ele fazia uma pergunta para cada um desses meninos, desses rapazes, né? Eram jovens, recém-formados na faculdade. Por que você quer trabalhar na Volkswagen? Cada um dava uma resposta, até que um rapaz, ele respondeu assim: olha, eu não tenho como te responder isso sem antes passar um dia inteiro aqui dentro da Volkswagen, desmontando e montando um carro todo de volta. Quando eu fizer isso, eu vou ter a resposta para ti. Tu vê, gente, hoje eu não consigo ver um dos jovens dessa nova geração tendo uma atitude como essa, porque o medo vai bloquear o cara. Agora, convenhamos, esse menino ele foi com muita atitude, teve muita coragem, porque você falar isso, fazer essa pergunta e propor esse negócio para o vice-presidente da Volkswagen, poxa, o cara teve muito peito. O que ele fez? Tudo bem, vou te permitir. Naquela época, muitos anos atrás, talvez não era tão burocrático como agora, ele permitiu. O rapaz foi lá, desmontou e montou um carro, passou a noite inteira dentro da Volkswagen. No outro dia, quem é que tinha a melhor resposta para a pergunta do vice-presidente? Esse menino. Esse menino trabalha vários anos na Volkswagen, ele vai para uma empresa da Volks na Alemanha. Eu só não me lembro, gente, se é a BMW ou é a BMW, acho que é a BMW que é da Volkswagen, é uma outra empresa da Volkswagen, tá? Até se alguém conhecer me ajuda aqui para me clarear qual é que é a empresa da Volkswagen, acho que é a BMW. Ele trabalha lá alguns anos, muitos anos lá, e volta para o Brasil para ser presidente de uma das nossas companhias aéreas aqui no Brasil. Eu só não vou citar nomes porque eu não pedi autorização para falar em vídeo o nome dos envolvidos, né? E ele assume, então, essa presidência dessa empresa. E ele tem uma missão, né, nessa empresa: reduzir o consumo de combustíveis das aeronaves. Então, como ele não entendia nada de avião, o que você faz? Tem que ir atrás de especialistas que entendem. Então, ele não foi atrás de qualquer especialista, ele foi atrás dos melhores do mundo. Trouxe para o Brasil e fez toda uma avaliação. E ele chegou a uma conclusão, chegaram todos a uma conclusão.
O avião tem quando ele está em processo de descida, ele tem uma janela ali de tempo que o piloto pode pedir autorização para pouso. Se ele pedir exatamente naquele momento, ele não precisa então fazer a volta no aeroporto, ele não precisa reduzir a velocidade, depois aumentar a velocidade, isso que consome mais combustível, tá? Ele vai planar direitinho e vai reduzir combustível, vai reduzir em torno de 30% de combustível. Quando ele propõe isso para os pilotos dessa companhia aérea, a maioria diz para ele o seguinte: não é possível. Aí ele mostrou: olha, é possível, você coloca dentro do checklist isso, vocês não vão sentir dificuldade. É alguma coisa assim, tá, gente? Aí, o que ocorreu? Os pilotos disseram não. Aí eu te pergunto, responde aí para você mentalmente. Se lá no passado, esse rapaz, quando foi pegar uma vaga para a Volkswagen, aprendeu a desmontar e montar um carro de novo. Na tua opinião, o que você acha? O que você acha que ele fez para provar para os pilotos dessa companhia aérea que era possível colocar esse item dentro do checklist para fazer o avião planar certinho e aterrissar consumindo 30% menos de combustível? O que vocês acham que esse cara aprendeu? A pilotar avião. Para quem pensou isso, a pilotar avião. O cara pegou, se formou como piloto, tirou o brevet que eles falam, colocou os pilotos dentro de um Boeing e mostrou, é possível. Hoje nós temos nessa companhia aérea 30% menos de consumo de combustível, por causa dessa atitude que ele teve, tá? E também nós compramos passagens mais baratas porque ele agiu dessa forma. Então, tu entende o que é atitude? Será que ele não teve medo do presidente da Volkswagen dizer para ele não? Será que ele não teve medo, por exemplo, de não conseguir convencer os pilotos a tomarem essa atitude? É lógico que ele teve medo, mas ele perguntou o que eu posso fazer para reduzir esse medo. E aí ele foi agindo de forma estratégica, coordenada e conseguiu então chegar nesse resultado. Bom, gente, estou terminando aqui a live. Foi um prazer imenso, imenso demais estar aqui com vocês, tá? Deixem perguntas, eu respondo todo mundo depois do término da live, tá? Em texto. Se você gostou da live, coloca aqui o que você achou. Marca os teus amigos que tu acha interessante que tenham acesso a esse conteúdo, compartilha, porque todo o conteúdo que eu tenho aqui no meu Facebook, na minha fanpage, e tenho lá na minha timeline no perfil, são conteúdos para serem compartilhados, porque o conhecimento aqui nas minhas redes sociais é para ajudar as pessoas, ajudar você. Porque quando eu te ajudo, de certa forma eu estou contribuindo com a tua vida. E quando eu consigo isso, da mesma forma, eu também recebo um reconhecimento e essa contribuição que eu faço para você, eu também sinto como se eu tivesse conquistado junto contigo algo. E isso vai inspirando, vai fazendo com que a roda da abundância, a roda da vida funcione e todos nós aqui, né, sejamos mais felizes. Certo? Obrigado mais uma vez. Até a próxima live. Clica no botão inscrever-se que deve estar aparecendo para vocês aí. Que sempre que eu começar uma live você vai receber essa notificação. Um grande abraço. Tchau!